Gente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Agradecer ao Vigílio pelo convite. E a gente, há mais ou menos 10 anos atrás, também participou muito dessa casa. A gente faz parte da equipe que é sócio fundador, né, Vigílio? E, por conta de trabalho, que nós somos também professores, e às vezes damos aula ao final de semana. Então, a gente teve que optar por participar ativamente de outra casa, que é o São Vicente de Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, que vocês já estão cansados de ouvir, mas a gente vai tentar ver sob uma outra ótica, que é sobre as energias que curam. Como o público aqui é eclético, a gente escolheu não dar um viés tão científico, vai ter uma abordagem também um pouco científica, mas para que todos possam compreender. Interessante a fala da leitura, porque ele nos fala de pensamentos, né? Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas energias, a gente vai falar um pouco da energética humana. A gente tem, simbolicamente... Espera aí, deixa eu acostumar com esse negócio aqui. Simbolicamente, a gente tem uma representação do espírito. Depois, a gente tem o que os espíritas conhecem como perispírito, e que a ciência está chamando de corpo bioplasmático, que seria como se fosse uma cópia do nosso corpo orgânico, uma forma de um estado da matéria alterado, que seria o bioplasma, idêntico ao ser humano. E aí a gente tem a chamada psicosfera, ou campo mental. Então, a leitura fala do bom ânimo, né? Essa psicosfera, gente, isso é real. Tudo que a gente pensa fica marcado na psicosfera. E é tão real que algumas pessoas que têm percepção extrasensorial de visão conseguem ver esse campo energético. Algumas pessoas conseguem ver os chakras, a aura humana, e conseguem perceber essas energias. E isso é muito importante, porque aquilo que a gente pensa durante o dia, aquilo que a gente acredita, vai se materializando em volta de nós. E a gente tende a atrair aquilo que a gente pensa. Então, a gente tem que ter cuidado e muita vigília no pensamento. Depois, a gente tem o campo áurico, que seria um campo de 7 partes, e cada parte seria energizada por um chakra. Na medicina indiana, bem antiga, né, mais de 6.000 anos, a gente tem a visão dos chakras. E por que é importante falar disso? Porque é nesses centros de força, nesses chakras, é por eles que a energia vinda tanto dos espíritos como das pessoas que emanam as energias, penetram e vão equilibrar aquele local que está em desequilíbrio no corpo. Então, são 7 chakras. O chakra raiz se liga ao chão, o chakra umbilical, plexo solar, o chakra coronário, laringiano, depois o chakra frontal, que é o terceiro olho, está ligado à intuição, à percepção sensorial, e o último chakra ligado à iluminação e à ligação com o Pai. Aqui a gente tem a representação daquele corpo, do corpo morfogenético, né? Gente, hoje a ciência já sabe que existe esse corpo energético. Só que alguns cientistas falam que esse corpo é derivado das reações que ocorrem dentro do nosso corpo orgânico, bioquímicas, né? E alguns cientistas que foram além, eles falam que não, que existe um corpo de um estado da matéria diferente do que a gente está acostumado e que ele se interliga com o corpo orgânico. Esse estudo é bem interessante, esse método é um método chamado GDV, que foi desenvolvido por esse doutor Konstantin Korotov. Esse Konstantin, ele é chefe do Departamento de Física Teórica da Universidade de São Petersburgo, e ele conseguiu, através do método que ele criou, diagnosticar energeticamente a pessoa, através de fotos
em um sistema informatizado. Vale lembrar que essa universidade, gente, ela é maior do que a USP, a nossa maior universidade. E esse estudo ele teve acompanhamento de médicos, de fisiologistas, de bioquímicos, e eles chegaram a um método muito interessante, porém ainda pouco acessível para nós aqui no Brasil, devido aos custos desse método. Se você, dentro da medicina convencional, se você tem um exame para fazer, uma ressonância, digamos, e você precisar fazer, você vai pagar aquele valor, R$600, para quem não tem plano e pode, né? Ou R$700 para fazer. Só que na medicina natural é mais complexo. Então, as pessoas tendem a não investir, os planos de saúde também não. Então, fica difícil você adquirir alguns aparelhos. Esse é muito interessante, porém, a gente tem um outro método de diagnóstico energético, que é um método nacional, que é o método bioeletrográfico. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no método Kirlian. O método Kirlian ele ficou muito famoso, como se fosse a foto da aura humana. É interessante porque esse método, chamado bioeletrográfico, foi descoberto no Brasil no início do século XIX por um padre chamado Padre Landel de Moura. Esse padre ele era do Sul, ele era físico, engenheiro e padre. E ele descobriu um método muito avançado para a época dele, só que ele teve que escolher, olha, ou você vai ser padre, né? Imagina isso 100 anos atrás, ou você continua. Aí ele abafou os estudos dele, e apenas 50 anos depois, que na Rússia, o Kirlian, que era um biofísico, redescobriu esse método. Então, ficaram muitos e muitos anos conhecido como método Kirlian, que é o método que tira foto do nosso campo energético. Mas o professor Minhomes, que é um filósofo e físico brasileiro, que já desencarnou, que eu tive a oportunidade de estudar na escola dele, ele criou um método que ele chamou de Kirlian na época, modificado, e ele começou a estudar a origem disso, e ele redescobriu que, na verdade, esse método tinha sido criado 50 anos antes por esse padre Landel de Moura. Então, a Sociedade Internacional mudou o nome de foto Kirlian para bioeletrografia. Popularmente, a gente chama de foto da aura, tá, gente? Mas isso é um termo mais popular. O que esse método vê? Através dos dedos, ele vê o nosso campo energético. Então, aqui a gente tem um campo energético saudável, bem harmonioso, e aqui um campo energético doente, desequilibrado. Ele também pode nos mostrar as questões físicas, emocionais, psíquicas e espirituais. Pode nos mostrar polaridades energéticas, se a pessoa está numa polaridade mais yin, né, com pouca energia, ou com mais energia, mais yang, conflitos emocionais. Se está perdendo energia, essas aberturas são perda de energia, né? Se está deprimido, se tem algum parasita energético, enfim, ele nos mostra muitas coisas. E um método bem simples e aparentemente barato. E ele pode ser feito também em plantas. E ele pode ser feito até para analisar os fluidos que estão na água fluidificada, que é muito interessante, é uma pesquisa também muito interessante. Aqui é o corpo saudável, né? Essa é a foto de um dedo, tá, gente, do indicador. E aqui é o corpo doente. Mais na frente, a gente vai mostrar a ação no momento do passe, como muda a energia do dedo no momento do passe. Então, a gente tem os chakras, né? Esse é um simbolismo do homem em harmonia, mens sano, corpore sano. E aqui é importante a gente falar do chakra, porque é por esse canal que a energia do fluido cósmico universal, que as energias que vêm através dos passes e da cura penetram. Então, eles penetram por aqui, entram até os plexos que já estão no corpo, e, a partir daí, segue os canais de energia do corpo e chegam aos órgãos e às células que necessitam dele. A criança também tem chakra, né? Apesar que ele só se forma totalmente depois dos 7, 8 anos, quando o processo reencarnatório se completa.
E aqui é o que a gente quer, né? O corpo em harmonia com a natureza. Então, desde os primórdios, gente, a gente já tem essa situação de cura, de tratamentos com as mãos. Na própria casa da gente, a nossa mãe, a nossa avó, né, quando a gente machucava, já dava aquele beijo. Aquele beijo tem um poder de cura. Porque, além do beijo, ele é emanado, ele está magnetizado com amor. Né? E na Grécia Antiga, na China, na Índia, já existiam esses rituais de cura com as mãos. Até o próprio Hipócrates, que era o pai da medicina, ele falava de algumas curas com as mãos. Mas o povo que é mais interessante o estudo é dos egípcios, que é um povo assim que existem alguns mistérios em torno dos egípcios, né? E eles faziam curas e eles tinham a capacidade de magnetizar utensílios, água, e magnetizar as pessoas naqueles rituais que eles faziam de mumificação. Uma das explicações para as múmias deles durarem tanto e com tanta qualidade, que hoje a gente não consegue repetir isso, tá, gente? Eram os processos de magnetização. Os sumos sacerdotes eles ficavam ali impostando as mãos e magnetizando no processo de mumificação. E isso alimentava o corpo ali, que já tinha ido, mas mantinha aquele corpo muito mais saudável. E a gente vê as múmias de hoje, que têm milhares de anos, tem umas que são perfeitas. Né? Vamos lá. E aqui o nosso mestre maior, no espiritismo a gente chama de fluidoterapia, faltou um I, que seria a terapia pelo passe. Na ciência, hoje, a ciência da saúde, existe um termo de fluidoterapia, e aí se confunde um pouco com o que a gente chama de fluidoterapia. O que a gente chama de fluidoterapia, o uso dos fluidos cósmicos, né, dos fluidos também do médium e dos espíritos para tratamento. E a ciência médica usa o termo de fluidoterapia para o uso de outros fluidos, que são medicamentos, né, que vão ser aplicados de acordo com a prescrição. Então, a gente deixa um pouco de usar esse termo para não gerar confusão, mas é um termo que pode também ser usado. E aí a gente tem o nosso mestre, que foi quem trouxe o maior legado de cura. É interessante porque ele não veio aqui para ser médico, né? Para curar as pessoas, né? Não o corpo das pessoas, né? Mas ele deixou o testemunho dele para que a gente possa usar dessas técnicas. A doação de energia, na realidade, gente, é uma doação profunda, é uma doação de amor. Antigamente, a gente pensava que, para a pessoa fazer isso, a pessoa tinha que estudar muito para doar energias para os outros, né? Tinha que saber todo o funcionamento dos chakras, do campo de energia, né? Até numa reunião mediúnica, uns anos atrás, eu recordo que veio uma orientação de um médico que tinha um pesquisador de magnetismo, e ele falava, não, vocês têm que estudar mais para poder fazer o que vocês estão fazendo. E isso acaba, às vezes, limitando as pessoas, e a pessoa, às vezes, acha que não pode doar aquilo porque não tem um estudo tão grande acerca do tema. Mas, na realidade, gente, a energia que a gente doa é uma energia de amor, né? E é uma doação de alma para alma. Então, para doar amor, você não precisa saber fisiologia, anatomia, biofísica, chakras, não precisa saber nada disso. Você precisa só ter dentro de você e querer doar esse pouquinho de energia. Aqui tem uns temas que a gente foi pegando solto para vocês verem. A porta do templo chamada Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. E diz Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-te e anda. E ele levantou e andou.
algumas curas do Novo Testamento. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Gente, tem uma história do que é cura, né? A cura dos 10 leprosos. Existe um livro espírita chamado Jesus Terapeuta. Quem puder, quem gostar dessa área de tratamentos, é legal adquirir. E lá tem uma história sobre a cura dos 10 leprosos. Porque a gente fica muito em cima de cura com relação ao corpo orgânico, nosso corpo físico. Então Jesus chegou, né, no Vale dos Leprosos e curou 10 leprosos. Da mesma forma que os farmacêuticos pegam um monte de substância e transformam e fazem um medicamento, né, ao manipular aquelas substâncias, Jesus tinha essa capacidade de manipular os fluidos cósmicos e usar para a cura, né? Só que ele fazia isso muito rápido. Algumas pessoas fazem isso, mas não da forma que ele fazia. E naquele momento ele curou a lepra daqueles 10 leprosos. E era lepra, gente, aquela lepra vichoviana. A doutora aí, cadê? Tem uma que estuda isso. Aquela que as pessoas caíam a orelha, né? Caiu as pontas dos dedos, o nariz. Antigamente, quem é mais velho, lembra que quando vinha um leproso, as pessoas falavam na rua. As pessoas normalmente vinham enroladas com os panos na mão, no pé. Os mais velhos aí lembram disso. Eu morava no interior de Minas, quando eu era criança, eu lembro. Quando vinha algum leproso na rua, as pessoas ficavam apontando. Tinha um estigma ainda, isso há 30 anos atrás, do leproso vichoviano. E essa cura de Jesus era fantástica, porque ele não estava curando uma coisa que era invisível. Ela está com câncer e curou. Não, ele estava curando uma deformação física muito grande. E aí a história vai contando o que esses leprosos foram fazendo. Um foi para um prostíbulo, o outro foi se vingar da pessoa que o colocou lá, o outro foi assaltar, então o outro foi beber. Então cada um procurou aquilo que estava dentro dele. E apenas um dos 10 leprosos seguiu Jesus. Aí ele disse: apenas você se curou realmente. Isso é muito profundo, gente, porque a cura não é superficial. Algumas pessoas procuram, na estética, né, preencher muitos vazios, e isso não vai preencher. Pode até melhorar um pouquinho a autoestima, mas não é isso. E Jesus sabia disso, tanto que ele sempre falava da fé da pessoa. Isso é muito importante também. Às vezes a gente quer ajudar alguém, mas esse alguém não quer ser ajudado, né? Então você pode ter Jesus tentando curar uma pessoa e ela não ser curada, né? Por quê? Se ela não quiser, ela tem um livre-arbítrio dela, né? Então, quando a fé da pessoa é despertada, é possível haver curas. Aqui nós temos E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos eram de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios. Gente, essa coisa de demônio, a gente sabe que hoje são os nossos irmãos, né, que estão equivocados, né? Mas muitas vezes o desequilíbrio causado pelos obsessores leva a pessoa a doenças graves, a paralisias, a hemorragias, a desequilíbrios mentais graves, né? E Jesus, com a moral dele, com a luz dele, com a força dele, ele conseguia tocar energeticamente essas pessoas que queriam, e com isso, automaticamente, aqueles espíritos que não queriam mais ficar perto da luz se afastavam, né? Claro, da mesma forma que tratamentos de obsessão feitos em centro espírita, a pessoa tem que fazer a mudança interna, porque se ela não fizer, aqueles espíritos que estão ali, eles vão retornar. Lembra que a gente falou do pensamento? Pensamento é matéria, aquilo que a gente pensa, a gente atrai. Então a gente pode fazer
Jesus poderia tirar aquele espírito e ele voltar, se a pessoa não fizer a real mudança interna, né? Que é a parte mais complexa. Essa é uma história interessante da mulher com hemorragia, que ele pergunta, quem me tocou as vestes? Que ele não conseguia ver quem tinha tocado. Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. Diz que tinha uma passagem que ele falava assim, aqui saiu de mim a virtude, porque ela tinha uma hemorragia grave, nenhum médico conseguia curar, e Jesus conseguiu fazer essas curas. E aqui a gente tem um grande estudioso, que foi o Mesmer. É interessante a gente falar nele. O Mesmer, Franz Anton Mesmer, ele foi um médico, né, que viveu no século XVIII, XIX, e ele era um profundo estudioso. Ele primeiro estudou filosofia, teologia, e depois ele foi fazer medicina. E, na época, ele estudou na melhor universidade que havia no mundo, que era na Áustria, em Viena. E o trabalho de conclusão de curso dele, o TCC, tinha naquela época também, né, não é só hoje que as pessoas sofrem, não, tá, gente? Ele fez sobre a influência dos astros nos fluidos humanos. Olha como é que o cara era avançado na época dele, né? Claro que muita gente não gostou, mas ele era muito inteligente e ele tinha uma situação financeira boa, por causa da família da esposa, e ele pôde pôr em prática as técnicas dele. Ele foi o primeiro do conhecido médico do Ocidente que começou a trabalhar com magnetismo, que ele chamava de magnetismo animal. Ele fazia rodas de pessoas de cura, fazia magnetismos com plantas, com instrumentos, e teve muitos casos interessantes. Tem um filme dele, em português, chamado Dr. Mesmer, O Feiticeiro. Eu não gostei muito do Feiticeiro, não, mas é um filme muito interessante que fala a trajetória da vida dele, as curas que ele fez, a perseguição que ele sofreu pela Academia de Ciência da época. Porque, gente, hoje, isso é muito novo ainda. Você falar que pode fazer um tratamento com energia que vem das suas mãos, para nós que estamos aqui hoje, a maioria deve ser espírita, já ouviu falar nisso, mesmo a maioria de nós ainda tem dúvidas. Imagine isso há 200 anos atrás, né? A perseguição que ele teve foi imensa, né? Mas ele trouxe um conceito onde o fluido magnético com propriedades semelhantes aos ímãs poderiam ser transferidos entre os seres vivos. Então, ele não falava em espírito, não falava em nada disso. Ele falava que nós, seres humanos, temos um magnetismo semelhante aos ímãs e, através dele, podemos passar para outras pessoas, né? Então, é importante a gente ter os dois conceitos, que, independente da crença da pessoa nos espíritos ou na alma, o corpo humano tem essa propriedade inata, essa propriedade magnética. E tem pessoas que têm muito. Já ouviram falar do seca-pimenteira? Aquele que olha, nossa, que flor linda, flor, puf, murcha, né? Isso existe, tem gente aqui assim. Essas pessoas são as pessoas que têm mais energia. Algumas não sabem usar para o bem, né? Porque estão envoltos em pensamentos negativos, e só usam para o mal. Às vezes até inconsciente. Mas essa pessoa que tem essa energia de seca-pimenteira, né? Ele tem energia de fazer a pimenta crescer mais rápido também. Tá? Existe um estudo, que é um estudo muito interessante, que quem já pratica, já é passista, ou já fez algum trabalho de energia, pode estar fazendo em casa. Você pega, faz 3 vasos. Num vasinho você põe 10 grãozinhos de feijão. Cada um deles. Todos os dias você põe a mão sobre ele, faz uma oração, mentaliza que você está doando energia, e que a energia é boa, e que a plantinha vai crescer mais e tal. Ali, 15, 20, 30 minutinhos por dia.
O outro você deixa ele por conta dele, e no outro você arruma alguém que seja pessimista. Não tem aquele pessimista de carteirinha, né? Aquele que sempre está mal, né? E quando você está mal, ele está pior que você, ele nunca está menos pior. Então você pega um pessimista desse para praguejar aquele outro grupo. Aí ele vai chegar, você não vai crescer, você vai ficar minguadinho e tal. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão perceber que aquele grupo, aquele feijão que você pediu para crescer, que você doou energia, ele vai crescer mais, vai dar mais grãos, mais vagens, e você vai colher mais. E o outro você vai colher menos. O estudo feito foi quase 30% a menos, só de você praguejar, né? E o outro mais de 20% a mais. Isso é uma coisa que vocês podem fazer em casa. É bem simples. Vocês vão estar trabalhando com sua energia, né? Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque todos nós temos essa capacidade inerente, né? E aqueles que conseguirem transformar isso, eles podem estar usando de uma forma a ajudar as pessoas, né? Lógico, o Mesmer foi perseguido, ele foi torturado e tal. E não sei se vocês repararam que eu coloquei aqui vovô Pedro, né? O Mesmer, gente, ele tem esse pseudônimo porque ele ajuda uma casa em Minas, e ele trouxe a fórmula de uma pomada que engloba magnetismo. Eu não sei a fórmula, porque é fechada essa fórmula. E ele trouxe para essa casa onde eles trabalhavam no leprosário. E essa pomada tem um resultado muito interessante em problemas de pele. Principalmente quando esses problemas têm alguma origem espiritual. E ele deixou o nome de vovô Pedro, né, para tentar ser mais simples, né? E, inclusive, essa pomada ela tem um resultado muito interessante. A Juscelma teve aqui recente, que é dessa casa lá de Minas, e ela trouxe algumas dessas pomadas. Eu não peguei nenhuma, não. Mas quem precisar, eu sei quem tem. Essa forma é guardada justamente para não se tornar comercial, né, as indústrias não pegarem e não quererem só ganhar dinheiro. Mas, na realidade, existe um segredo por trás dela que a gente não sabe, mas que a gente acredita, que é a parte do magnetismo, né? Gente, isso é tão importante, esse magnetismo que a gente tem. Se você, por exemplo, vai fazer o uso de um floral, né, ou de uma homeopatia, que são medicamentos sutis. Se a pessoa que for manipular aquilo ela não estiver bem, não tiver com uma energia boa, ela vai transferir aquilo de alguma forma para o floral, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, na hora que a pessoa vai fazer a comida, vai preparar a comida, os orientais eles falam muito sobre isso, é muito importante você estar bem, você colocar amor naquilo que você está fazendo, porque aquele alimento vai ficar impregnado com essa energia boa. Se você faz aquele alimento nervoso, tenso, estressado, irritado, aquela energia vai estar passando para o alimento. Tá? Se vocês lembrarem do filme, do livro Nosso Lar, de André Luiz, tem uma cena que ele vai tentar dar um passe num doente que chega, e a pessoa fica mais desequilibrada do que estava, porque ele não estava preparado para dar o passe naquele momento, ele estava em tratamento ainda. Então, se a pessoa magnetiza de forma errada os alimentos, a água, aquilo que ela consome, ela vai gerar malefícios, né? Quando a pessoa faz com amor, a coisa é bem diferente. Uma outra forma da gente ter, às vezes, de inativar essas energias negativas que vêm dos alimentos, é você, antes de comer, você parar um pouquinho, colocar suas mãos sobre o alimento, fazer uma oração e mentalizar uma energia boa para aquele alimento. Isso é importante fazer, principalmente quando você não come na sua casa. Não teve amor para preparar aquele alimento. A pessoa fez sem estar pensando o que está fazendo.
Então, a pomadinha do vovô Pedro dizem que funciona. Aí, no final do século XX, a gente começou a ver na saúde, na medicina natural, emergir várias técnicas, né, que, na realidade, já existem há muito tempo, mas que, com aquele movimento de nova era, da década de 70, 80, que foi confundido com um movimento esotérico, né, e que depois a gente viu que, na realidade, era um movimento de pessoas que estavam despertando para um mundo menos materialista, né, que veio daquele movimento hippie da década de 70, e várias técnicas de cura semelhantes à terapia energética, elas existem. Então, a gente tem a cura prânica, que é uma técnica de cura com as mãos que é usada na Coreia. A gente tem o Qigong, que é chinês, o Qigong é uma derivação do Tai Chi Chuan, mas onde quem faz, ele pratica primeiro para cultivar a sua energia interna, que é a energia Qi, que é a nossa energia essencial, tanto também para doar para o paciente. Normalmente os chineses, os médicos tradicionais chineses, eles põem a agulhinha da acupuntura, mas eles põem junto com a agulha o seu Qi, a sua energia, a sua essência. E eles usam técnicas de Qigong naquelas agulhas para aumentar o resultado. Na Índia, a gente tem o prana, né, da medicina ayurvédica, que é bem antigo. Temos os passes da tradição cristã, até mesmo, eu sou de origem católica, a gente tinha, né, o padre, quando reza o Pai Nosso, ele imposta as mãos, né, e todo mundo faz a mesma coisa, mas não para perceber o que está fazendo, né? Mas isso aqui você está doando energia, né? Quando ele vai benzer a criança no batismo, né? Então, isso são rituais de passe da tradição cristã. Do hinduísmo também, o xamanismo dos índios. Normalmente os índios eles usam plantas e eles vão fazendo os seus rituais de oração, né? Que a gente acha que é um ritual de índio, mas é um ritual mesmo. E ali eles estão usando tanto a planta como a sua energia, a energia da natureza, limpando o corpo energético da pessoa. E é muito interessante isso, eu já tive a oportunidade de ver, e algumas pessoas que já foram benzedeiras, que benzem também com essas plantinhas, né? As plantas, às vezes, quando a pessoa está mal, a planta fica seca. É incrível isso, e é rápido, né? Energia negativa que estava ali acumulada, né? Então, a gente tem um termo também que é bem conhecido hoje, que é o Reiki. O Reiki foi muito criticado no início da década de 90, principalmente pelas religiões, o catolicismo e tal, porque as pessoas, às vezes, falam sem saber, né? E, na realidade, o Reiki é a energia do universo, e que é a sua própria energia. Foi redescoberto no Japão por um padre católico, que era o Mikao Usui, que redescobriu o Reiki no início do século XIX, né? Então é interessante que, às vezes, a religião ela tem uns preconceitos, mas quando você vai a fundo, está tudo interligado. O magnetismo curador, o Mesmer teve uma época na França também, e ele curou muitas pessoas na França, principalmente de aqueles problemas psicossomáticos, né? Histerias de conversão, essas doenças mais freudianas. E a gente tem hoje uma nova definição que seria fluidoterapia, ou terapia energética, ou terapia quântica. E eu trouxe aqui uma história do Rasputin, que é bem interessante. O Rasputin foi um dos maiores curadores dos últimos séculos. E ele era russo, e ele conseguia, através do magnetismo, ele conseguia estancar a hemorragia do filho do czar. E o filho do czar era hemofílico. Então, vieram médicos de vários lugares do mundo e ninguém conseguia resolver o problema dele. Hoje, a gente tem fator de coagulação. O hemofílico é aquela pessoa que qualquer corte que ele tem, ele não consegue estancar,
porque ele não tem todas as substâncias no corpo que precisa para fechar aquela ferida, ou aquele corte. E hoje a gente tem o fator de coagulação que é tomado injetavelmente. Mas naquela época não. E o Rasputin é muito interessante porque ele era um cara muito forte, muito político. E tem uma cena, tem até um filme dele muito interessante também do Rasputin, que eles queriam matá-lo porque ele tinha muita influência sobre o czar. E ele era um cara muito político e falava a verdade, né? Aquela pessoa que apontava o dedo e mostrava para a pessoa que ela era aquilo que ela era. E aí eles tentaram matá-lo, eles envenenaram o Rasputin, e quando ele percebeu que tinha tomado veneno, que era uma dose bem alta, ele falou: vocês acham que vão me matar com isso? Ele tinha tanta certeza do magnetismo dele, que para ele não se importava de ter sido envenenado. E aí eles não conseguiram matá-lo com veneno, mataram no tiro mesmo, né? Aí resolveram o problema imediato e deixaram para outra geração. E aí a gente chega no tema da ciência, né? A ciência comprova isso, que a gente vê, a ciência comprova o passe, né? Na realidade, eu trouxe esse estudozinho básico aí, porque foi um estudo recente feito no Brasil, numa dissertação de mestrado na USP. Então, o pesquisador ele fez da seguinte forma: ele pegou um grupo de ratinhos, né, e ele vinha com aquela luva para simular que eram mãos e aplicava energia X tempo por dia. E no outro grupo, ele vinha com a própria mão. Ele tinha uma iniciação de cursos de reiki, de terapia energética, e sabia técnicas. Ele não estava falando de passe espírita. Tá? O próprio magnetismo dele, a própria energia dele. O grupo que ele magnetizou teve um aumento de produção de células de defesa, que são os linfócitos, enorme, comparado com o grupo que era apenas a luva falsa. Ele está continuando estudando, ele deve conseguir depois provar mais coisas no doutorado. Mas existem inúmeras pesquisas, muitas pesquisas, que um dia a gente pode, num outro momento, estar trazendo. Aumento da produção de hemoglobina das pessoas magnetizadas, pessoas que tinham problemas de hemofilia, HIV, imunodeprimidos que não estavam mais reagindo a medicamentos, quando tem o reiki ou os passes, tem o resultado. Enfim, existem pesquisas com frutas que vocês podem até fazer em casa. Você pega 2 maçãs, uma você emana energia positiva, claro, né? Senão você vai secar a maçã. Todos os dias, na outra não. Aí você vai vendo qual que vai estragar primeiro, qual vai ficar podre primeiro. Essa primeira, às vezes, ela nem... Se for uma banana, ela pode, uma uva, ela vira uma passa, se a energia que você colocar for boa. Se não, ela apodrece muito mais rápido, né? Existe uma pesquisa também interessante, que é de aumento da produção de fosfato, de ATPs, para aumento de energia da pessoa, né, que é feito também. Aumenta a produção de endorfinas quando você faz impostação de mãos. Então, tem muita coisa mesmo. O que a gente vê? A gente vê que a gente, como espírita, às vezes não aproveita bem esses conhecimentos. Ou aproveita, mas não da melhor forma. Então, eu trouxe aqui, resumidamente, os tipos de terapia que a gente tem espíritas. Né? A gente tem a terapia pelo passe. Existem vários tipos de passe. O individual, que é aquele que a gente tem na cabine. O coletivo, que é a gente, quando está em harmonia no ambiente, a gente já tem os irmãos espirituais que estão aqui, e eles já estão aplicando passe em muitos de nós.
com o tempo a gente vai percebendo que às vezes a gente nem precisa daquele passe individual, porque o passe coletivo durante a palestra ele já é suficiente. E tem a irradiação, quando um grupo se reúne, faz uma oração e irradia energia para as pessoas que estão precisando ou que estão acamadas. Eu vou mostrar agora para vocês um antes e o depois, um trabalho feito por um grupo espírita lá do Sul, e que usou o método de bioeletrografia para avaliar. Então, aqui a gente tem a foto de um dedo, né, do médium se preparando para o passe. Gente, normalmente aqui no Espírito Santo, as casas espíritas, elas dão um passe da forma que a gente falou. Mas lá no Sul, tem gente que tem, e em algumas casas no Brasil, que tem trabalhos mais específicos do passe, onde, às vezes, o médium consulta a pessoa, com a ajuda do plano espiritual, eles falam quais os locais do corpo, os chakras que estão em desequilíbrio, eles fazem trabalhos específicos de passe, incorporados ou não, nos chakras específicos. E, para isso, eles têm que ter um tempo, um dia certo, uma técnica que demora mais, né? O passe que a gente recebe normalmente aqui, ele é uma coisa mais geral, mais ampla. Ele te dá aquele fluido para você iniciar, mudar um pouco o seu padrão energético, e é uma terapia muito boa. Eu indico para todos os meus pacientes que precisam, que estão se tratando de qualquer coisa, eu indico tomar água fluidificada e passe. Aqueles que você pode indicar, né, gente? Que tem uns que não dá para indicar, que você vai perder o paciente. Por quê? Porque é um plus a mais que você tem para te ajudar nesse processo de cura, de equilíbrio. Então, a gente tem aqui o médium se preparando para o passe, o dedo está normal, né? E aqui, o mesmo médium em trabalho de passe. Perceba a quantidade de energia, como é que se expande. Os dedos, gente, a mão da gente, vocês podem até fazer uma experiência, que é esfregar as mãos e unir o ponto central da mão. Existe um ponto de acupuntura que ele tem muita energia, que é o CS8, o Palácio do Trabalho. Na representação simbólica do homem, o homem é virado para cima as mãos, né? E você adquire a energia que vem do alto, energia yang, e ela penetra pelas mãos e pela parte superior da cabeça. E, através desse ponto, você pode tanto receber como doar. A maioria dos terapeutas, tanto os médios que trabalham com passe, como terapeutas que trabalham com energia, usam o meio da mão para emanar essa energia. Mas os dedos, as pontas dos dedos, têm uma grande capacidade de emanar energia, mas é uma energia mais específica. Então, a pessoa tem que fazer um trabalho, aprender um pouco mais, estudar um pouco mais, porque é como se fosse uma ponta de um bisturi, onde você vai ser mais específico para trabalhar um caso bem específico, onde você vai conseguir ter um resultado melhor. Mas isso é uma técnica mais avançada. Mas, de forma geral, quando o médium está colocando a mão sobre a cabeça da pessoa, ele emana essa energia. O campo energético se expande muito. E se a gente pudesse também tirar essa mesma foto, pode, né? Tem o método Kirlian, que a gente pode tirar da água, que é fluidificada, a gente vai ver que o campo de energia dessa água é bem maior do que o campo de energia da água que não é fluidificada. Agora a gente vai ver uns assistidos, a gente vai ver o acompanhamento durante algumas semanas do tratamento. Isso foi feito no Sul, tá, gente? Não fui eu que fiz isso. A gente aproveitou as imagens. Porque aqui a gente ainda não tem um serviço que faz esse tipo de... É um futuro, né? De trabalho onde faz uma análise. Eu não sei se vocês estão vendo bem, que está meio claro. A pessoa iniciando o tratamento de passe. Então, isso pela foto Kirlian é muito complexo isso aqui. Uma pessoa totalmente sem energia, deprimida, o campo energético dela todo aberto, ainda tem uma invasão de energia negativa aqui que não se pode afirmar o que é.
Pode ser uma forma de pensamento, pode ser um ovoide, pode ser um processo obsessivo, pode ser uma intoxicação energética, pode ser várias coisas. Não tem como, por essa foto, só falar. Mas é uma invasão de uma energia que não é dela. E aí, a primeira semana de tratamento. O passe, gente, ele é muito forte, porque ao fazer o passe na casa espírita, você tem toda uma proteção do ambiente. Aquela sala de passe, ela tem aparelhos, em outro plano, né? Aparelhos próprios para reter e ampliar as energias ali dentro. E o passista, naquele momento, ele está sendo assistido. A grande diferença dos tratamentos energéticos não espíritas são que eles não invocam espíritos, né, ao fazer, eles usam a própria energia do terapeuta e do universo. Claro que a gente nunca está sozinho, mas o princípio é esse. E na casa espírita, não. Você tem os médiuns, os passistas, e você tem os espíritos que vêm ajudar. E feito dentro daquela sala, tem um poder, é um catalisador aquela sala. Ela é feita para isso, é um ambiente preparado para aquela energia se condensar mais e aumentar a ação. É por isso que, às vezes, um passe bem rápido, de 1 minuto, você se sente tão bem. Coisa que talvez você não sentiria se fosse em outro lugar, porque é um local preparado para isso. Essa primeira semana. Agora, na primeira semana, a gente já observa que aquela invasão de energia negativa já foi, não está ali mais, né? Aquele primeiro choque anímico, aquela primeira energia que veio dos espíritos e do médium, foi suficiente para separar aquela invasão negativa que tinha. Isso são análises bioeletrográficas, né? Aí, na segunda semana, o campo já foi se ampliando, já foi se formando, começou a se formar o campo normal, de energia normal. Aí, na terceira semana, praticamente está quase 100%. Isso eles fazem tratamento com passe, tá, gente? Com evangelização e com água fluidificada. Mas isso foi antes e depois do passe, tá? Para a gente ter uma visão mais ampla. E aí, na quarta semana, está praticamente bem. A energia está bem equilibrada, harmoniosa, o azul com a parte vermelha. É uma energia boa. O que isso é importante? Que a pessoa, no momento que recebe aquele passe, ela tem uma mudança forte no campo energético dela. Aí a pessoa, mas eu não senti nada. Não sentiu porque você não está captando da melhor forma. Ou talvez porque, naquele momento, aquele passista não está tão bem. Normalmente, quando o passista não está tão bem e insiste em dar o passe, ele é isolado. É como se o espírito estivesse ali assistindo, fosse ele que desse o passe direto na pessoa. E o passe usado pelo passista com a assessoria do espírito, ele é mais forte, né? Quando é só o espírito, como ele está no outro plano, ele não consegue passar essa energia toda magnética que a gente precisa, uma energia mais física. Então, aquele passe, quando é só o espírito que vem dar o passe, existe isso, existe. É um passe que trabalha mais questões emocionais, espirituais, mas não tanto físico. Quando você tem o magnetismo do humano encarnado junto, você tem uma energia mais densa que vai trabalhar mais seu corpo físico. E quem pode aplicar esse passe, né? A gente sempre discutiu muito essas coisas porque a gente achava que tinha pessoas que não podiam aplicar, né? E realmente. Mas a gente usa o Palhano, que foi um bioquímico espírita, um grande pesquisador. Ele tem uma obra fininha, básica, que deve ter o magnetismo curador. Ele nos diz o seguinte: todos com maior ou menor intensidade podem magnetizar.
participando da terapêutica do passe. A boa vontade constitui a qualidade básica daqueles que se propõem a doar seus fluidos. Porém, há outros requisitos. Então, boa vontade é um. Ter vontade de ajudar, de doar, de passar um pouco do que você tem de bom. De bom, tá, gente? Os requisitos: o estudo, saber o que está fazendo, né? O aprimoramento moral, o cultivo da oração, a alimentação adequada, porque você não vai comer um churrasco pesado e depois vai aplicar passe, né? Não dá. A pontualidade e responsabilidade, porque você tem que ter os prazos, você tem que chegar antes, você tem que entrar em sintonia, você tem que estar preparado. A pessoa não vem só para dar o passe na casa espírita. Ela vem antes, ela chega antes, né? Ela assiste a palestra, ela vai se sintonizando com os mentores para depois aplicar, né? Isso é muito importante. E atitude mental equilibrada. São requisitos básicos, né? Isso é requisito de qualquer profissional que você for procurar. São requisitos que a gente vê, né, nas pessoas. E quando que não se deve aplicar esse passe? Então, eu sou terapeuta, sou médico passista. Quando que eu não devo aplicar? Quando você tem algum tipo de segurança, né? Você não está seguro com a situação. Por exemplo, chega uma pessoa extremamente desequilibrada no meio da reunião e ela vai querer tomar um passe. Aí é você que vai dar o passe, caiu para você. E você não se sente seguro com aquilo. Então, não tem vergonha. Chama um outro colega mais antigo ou chama mais um para ajudar a dar aquele passe, né? Isso acontece. Álcool, fumo, tóxico não combinam com passe, porque você acaba passando parte do que você tem. Então, você vai passar também os desequilíbrios, né? Então, se você brigou com o marido naquele dia de manhã, está irritada com ele, nervosa com ele, não vai poder aplicar passe naquele momento. Você vai só receber, né? Você está precisando receber. Estômago muito cheio, gravidez adiantada. São algumas das situações, ou você está doente, ou você está gripado, você está resfriado. Então, chega num momento que fica difícil, né? Porque a pessoa tem que ter uma certa rotina de equilíbrio para poder fazer esse tipo de trabalho de passe. Onde aplicar, a gente falou, né? A casa espírita é o lugar ideal, porque ali os benfeitores colocam equipamentos de socorro de emergência. Estão entidades zelosas, encontram os trabalhadores especializados em ambos planos, programados para tal. Somente se deve aplicar passes a domicílio quando o paciente, de maneira alguma, pode ir ao local reservado para o mistério. Isso é Divaldo, Diretrizes de Segurança. Então, na realidade, a gente aplica passe em hospitais, né, na casa da pessoa, mas quando a pessoa é acamada, ela não pode ir, né? Por quê? Por dois motivos. Um, porque aqui a gente já falou, a casa é preparada, né, a gente é energeticamente preparado para isso. O outro é a questão que quando a gente vai até o paciente, até a pessoa que precisa, normalmente a valorização não é a mesma. A pessoa tem que fazer um movimento interno de buscar a sua melhora. Então, sempre que possível, a pessoa deve sair de casa e procurar a terapia do centro, e não a pessoa ir. Claro, se ele está acamado, não pode andar, ou está no CTI, não tem outro jeito. Aí tem também a questão da irradiação, que é muito interessante estar fazendo para as pessoas acamadas, né? E agora um tema polêmico, né? Que é quem pode receber essa terapia. A gente que veio de uma tradição católica, a gente tinha aquela tradição de todo domingo, eu, no meu caso, a gente ia lá e recebia a hóstia, né? E a gente percebe que a maioria das pessoas que vieram do catolicismo e vieram para o espiritismo tem essa necessidade do passe, né?
É tipo como se fosse aquela hóstia, né? E isso é complexo. Aí o André Luiz vem nos esclarecer quanto à inconveniência de petição do passe todas as semanas, sem necessidade real, para que esse gênero de auxílio não se transforme em mania. É o que a gente fala de papa-passe, né? A pessoa tem que tomar um passe, senão parece que ela não foi na casa espírita, né? Então, isso pode ser que já tenha virado uma mania. Na realidade, a gente, no momento que a gente está assistindo a palestra, a gente já deve mentalizar nossos mentores, os mentores da casa já vão te analisando, e muitas vezes a gente, quando não tem uma necessidade maior, a gente já recebe o passe ali. Vocês já estão recebendo. Aquelas pessoas que realmente precisam, a gente faz a seguinte pergunta, né? Quando você toma um medicamento, você vai tomar, vou tomar um omeprazol hoje. Por quê? Porque eu estou afim. Não, você vai tomar quando existe uma necessidade real. Assim como medicamento, o passe é um medicamento. Então, a pessoa vai tomar quando realmente precisa. Não é necessário estar toda semana tomando passe, aquele ritual, né? A não ser que você precise. Aí a gente faz a autoavaliação, né? A gente sempre precisa, né? A maioria sempre precisa, porque esse mundo está tão doido que a gente está sempre achando que está precisando, né? Eu tenho quanto tempo? Pode continuar? Tá. E como é que é aí na nossa avaliação? A gente está vindo, está tomando passe e sai ótimo. E depois? A gente volta a fazer as mesmas coisas? Os mesmos pensamentos negativos, né? Os mesmos maus hábitos, né? Aí não adianta, né, gente? Aí você está apenas protelando. Então a gente tem que tomar o passe, tem. A água fluidificada é muito importante. Quem está doente, precisa de um tratamento mesmo, ou emocional ou físico, é interessante trazer a água para ser fluidificada, traz antes, chega mais cedo. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, mas pode ser deixado na sala de passe. Por quê? Porque naquele momento que a gente está aqui, os espíritos já sabem que aquela água é para você, já estão trabalhando os fluidos que você precisa. E se a gente puder fazer a foto bioeletrográfica daquela água, de cada um que trouxer o vidro, vai ser diferente o padrão dela. A gente pode, mais para frente, fazer um trabalho desse, Vigílio. Eu tenho a máquina Kirlian, que é uma pesquisa interessante que a gente está fazendo sobre a fluidificação da água. Mas é muito importante o consumo da água fluidificada em casa, para quem está doente. Aí você traz a garrafinha, todo dia você consome um pouquinho daquela água de manhã e à noite, até na outra semana. Na outra semana tem um passe, tem você assistir às palestras. Aqui vocês têm um atendimento fraterno, aqui existe esse atendimento para quem está precisando na casa. Tem encaminhamento para quando a pessoa precisa, para a parte mediúnica, que às vezes é necessário, tá, gente? Não é só o passe. O passe é uma parte da terapêutica como um todo. E a atitude mental de quem recebe é orar em silêncio enquanto recebe o passe, a fim de que a sua organização psicofísica incorpore e assimile integralmente as energias projetadas pelo médium e pelo passista. E é importante, a gente que fica do lado de fora da sala do passe, tentar, no momento do que está sendo dado o passe, estar em harmonia, estar calado, estar em silêncio. Por quê? Imagine você, aqui deve ter algum cirurgião, ele está ali operando e do lado tem um monte de gente falando. É complicado. Vai tirar a concentração do passista, dos espíritos que estão ali dando passe, né, ajudando no processo, dos mentores da casa. Então é sempre bom, no momento de passe, é o momento de estar em silêncio, de estar em oração, de estar mentalizando aquilo que você precisa durante o momento que você está esperando, né? E às vezes, nesse momento, a gente recebe alguns insights, uma luz, daquilo que a gente está realmente precisando, do que a gente precisa mudar, de atitudes, etc. Então, aqui, para
para concluir, a gente traz uma reflexão, né? Jesus falava: vós sois deuses, tudo quanto eu faço, vós fareis se o quiserdes. E aqui a gente tem uma foto. Essa foto é a foto de um átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, que só tem um elétron em volta. E quando você tira a foto de um átomo de hidrogênio, você vê luz, né? E o micro e o macrocosmo são muito semelhantes. Então a gente tem o Sol e a luz. E conta a lenda que foi perguntado para Jesus, né, o que ele achava do espírito habitar um corpo físico. E ele falava que é tão interessante um corpo físico ter um sol dentro dele, como um sol poder caber dentro do corpo físico. Então, gente, a gente é feito de luz. Nós somos seres de luz. Se a gente pudesse ver com os olhos quânticos, nosso corpo está em constante mudança entre energia e matéria. A gente ia ver formas de luz. E, através das terapias energéticas, a gente pode voltar a tirar aqueles desequilíbrios, aquelas nuvens cinzas em volta da gente, e pode voltar a brilhar e ser um foco de luz, e quem sabe, no futuro, até estar ajudando da mesma forma. Acho que terminou meu tempo, né? É importante a gente perceber que cada um de nós, num determinado momento, pode estar usando essa energia, né? Está mudando esse padrão vibracional, né? Tirando essas formas de pensamento negativo, de não vou conseguir, eu não quero, eu não consigo, eu estou doente. Mudar. Estou melhorando, isso é muito importante. Estou em processo de tratamento, vou melhorar, limpar a mente desses pensamentos negativos, que aí você cria um ambiente propício para a sua cura. E aí tudo flui de maneira positiva. Quem estiver necessitando de terapia do passe, é interessante também vir no outro momento, conversar, falar os problemas, participar, tomar água fluidificada, né, e fazer aquilo que o Santo Agostinho falava, que à noite, ao chegar em casa, fazer uma avaliação do dia. Por quê? Para a gente não ficar repetindo os mesmos erros, que a gente tende a repetir os mesmos erros, né? E aí eu faço o desafio para vocês, que é estar fazendo aqueles testes que a gente deu com o feijãozinho, né? Para vocês verem como a energia muda. Quem não quiser o Seca Pimenteira, faz só um grupo sem oração e um com oração. E façam uma impostação de mãos sobre os grãos de feijão, que vocês vão perceber que vai ter uma diferença, né? Eu queria agradecer a todos e aproveitar e dizer que hoje à noite a gente vai ter uma palestra no Centro São Vicente de Paulo às 7 horas, que é os 7 degraus para a iluminação, onde faz um comparativo entre os chakras, né, o estudo gnóstico da medicina cristã, do espiritismo e os degraus que levam a pessoa à iluminação. Então, bom dia, obrigado, tá, gente?